Nós vamos estudar a Revista Espírita de maio de 1800, agosto de 1860. Então vamos lá, ó. Nota aí, ó, Revista Espírita, agosto de 1860. Um estudo maravilhoso. Hoje nós vamos estudar uma mensagem do Espírito São Luís, falando sobre os mundos do futuro. Olha que interessante, gente. Já parou para poder pensar como vai ser os mundos do futuro? Vai ser especial, hein? Vai ser especial. Vocês vão amar, ó. Nós vamos fazer um estudo lindíssimo sobre o futuro, um espírito de São Luís falando sobre o futuro. Muito bem, muito bem. Revista Espírita, todo mundo sabe. Quem não sabe fica sabendo, né? A gente está estudando ela há mais ou menos um mês aqui. Tem feito questão de divulgar essa obra gigante, esse complemento ao Pentateuco de Allan Kardec. Kardec publicou revistas espírita desde 1850, quer ver? 7 aqui, ele começou a divulgar fazendo um trabalho gigantesco. 1858, desculpa. Fazendo um trabalho gigantesco. Você vê, nós temos revista espírita maravilhosa desde 1858, de janeiro de 1858. Então, ele nunca parou. Até a época do seu desencarne, Kardec foi, como sempre, né, mega disciplinado em tudo aquilo que fez, publicando revista com atualizações da doutrina, das comunicações, à medida que os espíritos iam trazendo novas informações, à medida que o espiritismo ia se expandindo na França, na Europa, chegavam cartas para Kardec de médiuns, casos de, assim, impressionantes, ele traz para a revista. Então, assim, é um laboratório. A revista era uma forma dele demonstrar o que estava sendo feito. Então, estuda em casa, vocês vão gostar. Vocês vão achar fácil aí a Revista Espírita no Kardecpedia. É um aplicativo maravilhoso, gratuito. Basta você baixar aí e vai ter a Revista Espírita também. Então, bora lá. Mensagem do Espírito de São Luís. Ó. O Espiritismo é a ciência de toda luz. Feliz da sociedade que o puser em prática. Somente então a idade de ouro, ou melhor, a era do pensamento celeste reinará entre vós. Não penseis que por isto tereis menos satisfações terrenas, muito pelo contrário. Tudo será felicidade para vós, porque nesse tempo a luz vos fará ver a verdade sobre um aspecto mais agradável. O que os homens ensinarão não será mais essa ciência capciosa que vos faz ver sob a enganadora máscara do bem geral, ou de um bem futuro no qual, muitas vezes, o próprio mestre não tem nenhuma confiança. Então, olha que interessante, hein? Presta atenção. São Luís foi um dos espíritos da codificação, principalmente que ajudou muito no trabalho do Livro dos Médiuns. São Luís trabalhava com a médium Hermance Dufour. E o espírito de São Luís, ele tem muitas mensagens interessantíssimas. Uma dessas mensagens, que é essa daqui, embora tenha sido outra médium que psicografou, São Luís, ele começa a falar o seguinte, que vai chegar um tempo no futuro da humanidade que os valores espíritas vão ser incorporados cada vez mais no dia a dia. Eu vejo isso hoje já acontecendo, devagarzinho. Não que o espiritismo é a melhor religião, não se trata disso, esquece, nada disso. São os valores. A crença na vida após a morte, a imortalidade da alma, que nós somos da alma, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos, de que nada acontece por acaso. E que na medida que esses valores eternos do espírito começassem a ser incorporados na humanidade, a gente começaria a ver uma transformação profunda. Claro que está lento, mas está acontecendo. E, obviamente, nós vamos chegar no mundo de regeneração. Então, na medida que a gente for chegando no mundo de regeneração, o Espírito de São Luís está dizendo o que vai acontecer aqui na Terra. E não está longe não, viu? Não está longe não. Longe já esteve. Eu não sei, creio, estou sendo honesto. Eu e você, creio, não vamos ver isso tudo aqui nessa nossa geração, não. Tá? Mas, com certeza, algumas gerações vindouras vão ver aquilo que eu vou ler para vocês aqui que o Espírito São Luís está trazendo. Inclusive nós, ao retornarmos para a Terra em outros corpos, em novas existências, né? Tomara que a gente faça por merecer, o problema é esse. O danado tá aí, né? Mas vamos lá, bora continuar. São Luís já começa dizendo, ó, o fato da Terra evoluir não quer dizer que você vai ter menos conforto material. Interessante essa fala dele. Você vê, ele fala aqui, ó, logo no início, ó, não penseis por isso que tereis menos satisfações terrenas. Eu achei sensacional essa fala de São Luís, porque às vezes a pessoa acha que para crescer espiritualmente, você não pode estar em paz, você não pode ter uma boa vida, você não pode ter um corpo saudável, entendeu? São as pessoas que fazem apologia à miséria, apologia ao sofrimento, apologia à angústia,
como se a angústia, a miséria e o sofrimento que nos aproximasse de Deus. Ah, gente, quem dera. Se fosse a miséria, a angústia e o sofrimento que nos aproximasse de Deus, a humanidade já estava num plano de regeneração há muito tempo. Porque bora combinar, hein? Ou miséria, angústia e sofrimento que a gente tem tido desde sempre. É morte, é guerra, é violência, é egoísmo. Ué, isso aproximou a gente de Deus? Não. Pelo contrário, só nos distancia de Deus. Deus está sempre perto de nós, mas isso nos distancia de Deus. Então, olha que interessante. A primeira fala do Espírito de São Luís, o fato de você crescer do ponto de vista espiritual. E na transição que a Terra vai passar, você vai aproveitar mais tudo que a Terra pode te oferecer. Olha que lindo. É você ter prazer sem culpa. Sabe? Por quê? Porque não vai ser um prazer do ego. Não vai ser um prazer, sabe, egoísta. Não vai ser um prazer em que a gente é escravo do corpo, que a gente é escravo da matéria. Não, pelo contrário. Nós vamos aprender a utilizar a matéria com sabedoria, sem se perder no meio dela. Então, isso vai por si só fazer uma diferença enorme, gente, para todos nós. Vamos ver a continuidade de São Luís. Não será a mentira e a cupidez, pelo contrário, a vontade de tudo ter em proveito de uma seita, que por vezes até em proveito de um só. Certamente os homens não vão ser perfeitos ainda, mas então o equívoco será tão restrito e os maus terão tão pouca influência que serão felizes na sua maioria. Nesse tempo, os homens compreenderão o trabalho e todos chegarão à riqueza. Olha que lindo, todos chegarão à riqueza, porque não desejarão o supérfluo, senão para fazer grandes obras em proveito de todos. Ai, que sonho, gente! Que sonho! Já pensou coisa mais linda? Muito em breve, quando a gente fala breve, entenda, breve não é daqui a 1 ano, 2, 10, não. Muito em breve perante a história humana. Não sei, 100 anos, 200, 300? Para a história humana isso não é nada, é breve. Para nós é uma existência, 2, 3 para frente. Mas muito em breve a gente vai ver uma evolução muito grande. Por quê? Nós estamos tendo cada vez mais espíritos nobres reencarnando na Terra. Nós estamos ao mesmo tempo assistindo à última encarnação de diversos espíritos duros que para aqui não voltam mais. Estão indo para o degredo. Isso é um negócio tão sério, tão profundo. Então a gente está tendo, né, um processo de reformulação de quem está na Terra. Porque para você permanecer no planeta, você tem que estar no mesmo patamar vibracional. A Terra está elevando o patamar vibracional. Essa faxina que a gente está vivenciando agora é a última oportunidade que muita gente tem de ficar aqui. Obviamente, a gente sabe que muitos não estão aproveitando essa oportunidade, se deixando levar pela cupidez, pelo orgulho, pela vaidade, pelas mesmas bobajaiadas que fez a gente chegar onde a gente chegou. E a partir daí, cada vez mais espíritos de luz estão chegando. Então, são almas mais afáveis, mais amorosas, sabe? E muitos de nós, né? Equivocados de séculos, de priscas eras, estão começando a acordar. Você vê, eu insisto nisso, que beleza, 11 horas da manhã, milhares de pessoas estão assistindo um evangelho durante a semana. Poxa, isso é digno de nota, eu acho digno de nota. Então, assim, é muito importante, porque nós estamos construindo um novo mundo. Peraí, Ricardo, eu com os meus defeitos? Lógico, gente acha que o novo mundo vai ser construído o quê? Por anjo? Ô, dó! Ô, desavisada, pobrezinha. Você acha, então, que são anjos que vão encarnar na Terra, espíritos perfeitos, que vão vir aqui fazer o teu serviço e o meu? Larga de preguiça! É óbvio que não. Nós é que temos que fazer o serviço aqui. Então, cada um de nós vai trabalhando sim. E como é que eu trabalho? Como é que você trabalha? Gente, você trabalha quando você pega seu filho, sua filha, ensina ele a não ser preconceituoso. Ensina ele a ser uma pessoa que ama. Porque todo preconceituoso normalmente nasce em casa. Via de regra, o preconceituoso racial viu o pai, a mãe ou alguém tendo preconceito com cores diferentes da sua pele original, dessa existência, não é? Vira e mexe, o preconceituoso da área sexual, ele assiste dentro de casa da própria família o preconceito, com piadas sem graça, com menções menos honrosas à orientação sexual diversa, né, do que a família tem. Então a criança cresce, principalmente se tiver uma tendência, achando que isso é normal. Então parece uma bobagem, mas não. Quando você é uma pessoa que coloca valores corretos dentro da tua casa, entendeu? E a tua família vê todo mundo da mesma forma, não tem espaço para isso, entendeu? Não tem espaço para isso, porque nós somos espíritos eternos. Então, assim, ora você está num corpo A, B ou C, ninguém tem direito de julgar quem quer que seja. Agora, imagina o oposto.
Você é o preconceituoso que ensina o preconceito. Bem, você está compactuando com o mal. Na tua cabeça, não, imagina, eu estou defendendo meus valores. Ai, meu filho, mas que valor é esse? Um valor que exclui? Quando o teu Cristo, que é o mesmo que o meu, que é o nosso, nos ensinou a incluir, tem certeza, você não bateu tua cabeça, não? Você tem certeza que esse é o valor mais correto, o valor da exclusão, que faz você achar que você é melhor do que alguém porque a tua religião é X, a do alguém é Y? Ou porque você, sei lá, acredita, né, que a cor ABC é a melhor e a dos outros não? Cuidado, viu? Então a gente ajuda a construir um mundo de regeneração, sim, coisas pequenas. Quer ver outra coisa que você faz, ajuda a construir um mundo de regeneração? Quando você para de mentir. A gente é muito mentiroso. Gente, muitas pessoas são mentirosas. Prometem coisas e não cumprem, não é? Mente, descaradamente. Começa com a mentirinha aqui, outra colar, outra colar. Daqui a pouco você tem uma vida que é uma grande mentira. Você começa mentindo para as outras pessoas, daqui a pouco você está mentindo para você. E aí você nega o seu papel no mundo. A pessoa que não aprende a amar o seu papel no mundo, ela está mentindo para si mesma. Por quê? Porque ela está dizendo que ela é vítima. Não, você não é vítima. Não adianta você mentir para você mesmo. Entende? A lei divina, ela vem nos mostrar que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então adianta eu ficar mentindo para mim mesmo? Adianta eu ficar falando para mim, nossa, Deus não me ama. Nossa, Deus não me quer. Gente, presta atenção. A tua distância de Deus diz muito mais sobre você do que sobre Deus. Entendeu? A tua distância de Deus, a sua falta de fé em Deus, diz muito mais sobre a sua alma do que sobre Deus. Então, nós precisamos prestar atenção nisso. Então, a gente tem que parar de mentir. Aprender a sermos verdadeiros, com amor, com carinho, mas aprender a abraçar a verdade, com afeto, com discernimento, mas ainda assim abraçar a verdade. Porque se você é verdadeiro com você, com seus valores, sabe? E a gente aprende a compartilhar isso, faz uma diferença muito grande. Você está entendendo? Então, meus amigos, nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes a gente imagina que esse mundo de regeneração, ele vai vir assim. Tem gente que fantasia, né? Deve achar que é um estalar de dedo, que nem nos filmes, né? Estalou o dedo, o mundo mudou. Não, meu filho. Isso é demorado, é lento. Esse é um processo que está em andamento, sabe? Tem processamento já tem séculos. E a gente está continuando no meio dele. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Então acredite, todas as vezes que você deixa de ser falsa, mentirosa, todas para ser uma pessoa correta e generosa, todas as vezes que a gente deixa de ser cruel, sabe, falando mal dos outros, botando os outros para baixo, botando filho, vizinho, cunhado, cunhada, genro, nora, sogro, sogra, sabe? Às vezes a gente faz uns comentários, pô, não tem nada a ver, você tá botando um monte de gente para baixo. Nossa, olha a cara dela, não é não? Que roupa horrível! E não sei o quê, que às vezes você não sabe se está botando outra pessoa para baixo. Sabe, a gente muitas vezes não compactua com o bem que pode fazer. Rapaz, coloca a pessoa para cima. Por que você sempre fica lá criticando? Não critica, não. Põe a pessoa para cima. Mesmo que seja gente da tua família, entendeu? Põe a pessoa para cima. Não é? Faz ela acordar, mas Ricardo, mas é um toque. Pô, dá um toque com carinho, mas levanta a pessoa para cima. Põe ela para cima. A gente às vezes não se dá conta, meus amigos, que nós somos instrumentos da maledicência. Você acha que está brincando, está botando um monte de gente para baixo. Nos comentários, às vezes, que não tem nada a ver, sabe? Aí a pessoa vai, arranja briga lá no WhatsApp. Eu sempre falo disso aqui, porque cada vez chega mais história dessa história. Meu Deus, minha família brigou comigo no WhatsApp. Eu fui excluído. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Negócio dos grupos. Gente, pô, nós estamos no meio da transição planetária, você está arranjando briga com a família em grupo de internet, de WhatsApp, tá de brincadeira. Tá faltando muita louça. Desculpa, pode ficar com raiva de mim, mas eu falo. Tá faltando muita louça para lavar, coisa para varrer, filho para cuidar, entendeu? Marido para cuidar, esposa para cuidar, homem tá precisando trabalhar. Nós estamos precisando de serviço aí, sabe? Tá precisando visitar muito hospital, tá precisando visitar muito doente. Tá precisando mesmo ajudar pessoas andarilho no meio da rua, porque tá com muito tempo livre. Você tá com muito tempo livre para arranjar confusão com quem, sabe, não tá bem. Vá cuidar da sua alma, criatura. Entendeu? Larga de besteira que a vida tá passando. Vai cuidar da tua alma, entendeu? Ao invés de ficar arranjando um monte de coisa, pelo amor de Deus, a vida tá passando. Sabe, se conecta com a luz. Desculpa, tem gente que abraça, adora abraçar, sabe, um barro e depois reclama que tá sujo. Que loucura! Sabe, tem gente que adora uma poça de lama, depois reclama que tem que tomar banho. Ah, desculpa. Peraí. Madre Teresa de Calcutá que dizia, né?
Se você está com tempo para julgar, é porque você não está amando, porque aquele que muito ama não tem tempo para julgar. Ponto. Dito e feito. Dito e feito. Não faz sentido. Bora continuar, que o Espírito São Luís está chapuletando a gente aqui, nos ajudando a entender muita coisa hoje. Bora, bora. Então, ó, ele fala para a gente aqui, ó, que certamente os homens não vão ser perfeitos, mas então o equívoco será restrito e o mal vai ser tão restrito que o bem vai vigorar. Então, nesse mundo de regeneração, gente, as pessoas não são perfeitas, não é mundo puro ainda, mas é um mundo muito mais legal de se viver, entendeu? É um mundo em que a gente não perde tempo com bobagem, é um mundo que não tem egoísmo. Tá vendo? Ele fala aqui, olha, quem quer, olha só, vamos lá, na parte do dinheiro, ó. Nesses tempos, homens compreenderão o trabalho e todos chegarão à riqueza, porque não desejarão o supérfluo, senão para fazer grandes obras em proveito de todos. Olha que lindo! Nesses mundos, as almas vão ser tão nobres que ninguém está preocupado em ser mais rico do que A, do B, do C, sabe? Em comprar. Não! Nesses mundos, as pessoas ficam felizes em compartilhar o melhor. Então ela consome, mas ela quer que o vizinho também seja assim. Sabe? Ela cresce financeiramente, mas ela quer que as pessoas cresçam junto com ela. Não tem cupidez. E aquele que tem mais já pensando em distribuir de alguma forma. Não é dar. Se você der dinheiro para alguém, não resolve nada, porque a pessoa pega, gasta e passa fome de novo. Você tem que dar conhecimento, dar condição da pessoa crescer. Outra história. Então é diferente. Um mundo em que a gente não tem, sabe, essa loucura de eu aqui e se dane o resto. Não. O egoísmo vai embora. E isso vai fazer toda uma diferença, amigos queridos. E muda a vida da gente. Olha que coisa mais linda. O amor, essa palavra tão divina, não mais vai ter essa acepção impura que lhe emprestais. Todo sentimento pessoal vai desaparecer ante esse ensinamento tão suave, contido nessas palavras do Cristo. Amai-vos uns aos outros como a vós mesmos. Olha que fala linda do Espírito de São Luís. Profundo isso, né? E ele fala mais. Chegando nessa crença, todos sereis médiuns. Opa! Presta atenção, hein? Essa é uma revelação que foi trazida lá atrás e nós vamos encontrar ela em diversas sequências. Espíritos que falam de vidas em outros planetas falam a mesma coisa. Pode ter certeza, mundo de regeneração, a mediunidade ostensiva ela é muito mais intensa. Então, assim, todo mundo é médium. Mas no mundo atual, poucos têm essa sensibilidade de maneira contínua. No mundo de regeneração, todo mundo vai ter, ou pelo menos, se não no esplendor da sua possibilidade mediúnica, muito mais sensibilidade. Então, no mundo regenerador, as crianças já têm um sexto sentido, que é a intuição, que vai ser o processo mediúnico, né? E a gente vai crescer achando isso a coisa mais normal do mundo. Olha que lindo. Então, no mundo de regeneração, você vai sentir os parentes desencarnados. Então, a dor de fulano morreu é menor. Por exemplo, hoje, quando a pessoa viaja para longe, se você sabe, viajou, você pega o WhatsApp, faz uma telemensagem, diminui a dor, né? Você está com saudade. Claro, seu filho foi para a Austrália, né? Tua esposa está em tal lugar, alguém que mora na Austrália veio para o Brasil, está longe. Mas você faz, né? Uma videochamada, bate um papo, não alivia a saudade? É a mesma coisa. No mundo de regeneração, a gente vai estar mais em contato com os desencarnados queridos. Então, a dor, ela é menor. Porque essa é a proposta. No mundo de regeneração, um sofrimento muito menor. Por quê? Porque a ideia é que a gente cresça pelos caminhos do amor. Então é outra história. A gente vai sentir mais a presença dos espíritos nobres. Por quê? Porque a nossa vibração vai ser muito superior. É outro patamar. É outro patamar. Outro patamar. Esquece isso que a gente tem aqui agora. Estamos caminhando para chegar lá, né? Então olha que interessante. Cadê? Todos vós sereis médios. Desaparecerão todos os vícios que desagregam a vossa sociedade. Que assim seja. Tudo vai se tornar luz e verdade. O egoísmo, esse verme roedor e retardatário do progresso, que abafa todo sentimento fraterno, não terá mais domínio sobre as vossas almas. Aleluia! Amém! Que assim seja. Né? Vossas ações não terão por móvel a cupidez e a luxúria. Amareis a vossa mulher, porque ela terá uma alma boa e vos quererá, porque verá em vós o homem escolhido por Deus para proteger a fraqueza, e porque ambos vos auxiliareis a suportar as provas terrenas, e sereis os instrumentos votados à propagação de seres destinados a melhorar-se. Olha que beleza, gente! São Luís dizendo,
as uniões afetivas no mundo de regeneração se darão pelo caminho do amor, não é só por causa de sexo. Por quê? Porque você tem uma influência da matéria muito menor. Então, literalmente, é o sentimento puro, verdadeiro. E essa união de almas vai continuar existindo e vai receber as crianças já preparando. Ó, você está aqui para evoluir, nós estamos num mundo diferente. Porque como a mediunidade vai ser mais ostensiva, então essa história de não saber que morreu, todo mundo já vai saber. Ou pelo menos boa parte vai ter consciência da evolução. Então, os pais vão educar com muito mais sabedoria. Porque para você estar no mundo de regeneração, você tem que passar pelo filtro da sabedoria. Então, olha que beleza. Olha que maravilha. Uniões verdadeiras. Diferente, né? Bem diferente. Cadê? Deus para propagar. Desculpa, gente, perdi aqui o texto. Deixa eu voltar, tá? Vou de novo. Amareis vossa mulher, porque ela dará uma boa alma e vos quererá, porque verá em vós o homem escolhido por Deus para proteger a tua fraqueza, e porque ambos vos auxiliareis a suportar as provas terrenas e sereis instrumentos voltados à propagação de seres destinados a melhorar-se e progredir. Agora. A fim de chegarem os mundos melhores, onde podereis, por um trabalho ainda mais inteligente, elevar-vos na direção do vosso supremo benfeitor. Ide, espíritas, perseverai, fazei o bem pelo bem, desprezai suavemente os gracejadores. Olha a fala de São Luís. Então, às vezes, a gente fala dessas coisas, tem gente que vai rir da nossa cara. Olha, esse Ricardo. É, né? KKK. Que besteira. Porque na Bíblia não está escrito. Porque não sei o que não está escrito. Isso é o demônio. Isso é uma besteira. Isso é uma bobagem. Isso não sabe o que está falando. Não tem problema. Cada um tem o direito de falar o que quer falar. A gente pede a Deus por todo mundo que nos critica para a gente aprender a amar cada vez mais, porque é um desafio e a gente aprender a amar com carinho e com afeto. Quanto mais as pessoas fazem mau gosto, quanto mais tentam botar para baixo, não se incomode com isso. Ouça seu coração. Se essas coisas não fazem sentido para você, esquece elas e guarda o que faz sentido, que é o valor, que é o amor, que é o carinho, entendeu? Ponto. Não se incomode. Não se incomode com crítica. Lembre-se que é sempre entre você e Deus, não é entre você e as outras pessoas. É entre você e seu coração. Então, se o seu coração está em paz, é o que é o melhor. Entende? Não tem nada a ver com o que as outras pessoas falam ou deixam de falar, se elas vão rir de você ou deixar de rir. Faça isso não. Tá? Não deixe de fazer aquilo que te cabe, porque você quer agradar os outros e vai simplesmente esquecer e virar as costas para Deus. Então, desprezai suavemente os gracejadores. Sabe, lembrai-vos de que tudo é harmonia na natureza, que a harmonia está nos mundos superiores e que, malgrado certos espíritos fortes, tereis também vossa harmonia relativa. Eita! Amém, São Luís! Eu ouvi um amém aqui? Amém. Ouvi um assim seja? Assim seja. Ouvi uma glória a Deus? Glória a Deus. E um aleluia? Aleluia. Ouvi um arro, o que você quiser. A palavra que você ama, fale. Né? Um oxalá, oxalá. Né? Um shalom, shalom. Amigo, nós estamos caminhando para o despertar espiritual. Nós estamos caminhando para a abertura do psiquismo humano limitado para uma conexão com o mundo espiritual de maneira mais intensa. Então é lógico que é um processo, né? Não adianta a gente ficar viajando aí achando que é amanhã. Não, não é amanhã. Né? E aí aquela história, semana passada a gente falava disso na pílula noturna, em uma das pílulas noturnas, acho que foi de sexta, eu falei de novo do tema transição planetária. Porque assim, é natural. Às vezes a pessoa escuta tudo isso e fala, pô, Ricardo, mas e essa bagunçaiada que tá? É lógico, gente, tá arrumando a casa. Cara, tá arrumando a casa. Quem é que arruma a casa sem sujar? Né? Ou sem levantar poeira? Não tem jeito. Como é que você vai varrer a sua casa sem levantar poeira? Explica isso aí. Não tem jeito. Não é? Então, o que acontece? Para poder fazer essa arrumação geral, espíritos reencarnam, tem muitas almas endurecidas com suas últimas existências na Terra, por isso a gente ainda vê tanta loucura acontecendo, mas em contrapartida, muitos desses desencarnam, você vai ver, para cá não volta mais. Tem muitas almas nobres que reencarnaram, já são crianças, outras já são adolescentes. Você vê muita gente que, aos poucos, gradativamente, vai começar a chegar em diversos pontos da sociedade, da política, da economia, da educação, sabe? De todas as áreas, da parte empresarial.
de todas as partes para poder injetar novos valores morais. Então, isso é um processo. E aí não adianta você ficar preocupado, mas a pessoa que está do meu lado não me ajuda, mas meu marido não me ajuda, mas a minha esposa não aceita. Gente, esse é um compromisso seu, entenda isso de uma vez por todas, pelo amor de Deus. Para com essa ladainha. Perdão, hashtag papo reto 2 vezes hoje. Para com essa ladainha. Para com essa ladainha de que você só vai melhorar se o outro melhorar. Isso não existe. É o oposto. Se você ama as pessoas que você diz que ama e que você está dizendo que tem cabeça dura, os tribufu, nós temos que nos melhorar primeiro. Uai, gente, eu quero ser um ser humano melhor para as pessoas que estão do meu lado aqui, na minha família e de todo lado, ou qualquer um que eu, no meu conceito, abre aspas, que às vezes eu estou errado, julgo o tribufu, que eles se sintam inspirados a melhorar. Como que eu quero? Não. Mas isso é tão difícil, Ricardo, não, porque aqui em casa, meu marido, aqui em casa é tão complicado. É só na tua casa que é complicado. Na casa dos outros é tudo fácil, então. Ô dó de novo. Só a sua vida que é complicado. Mas, Ricardo, eu estou no hospital internado. Com todo carinho e respeito. É só você que está internado no hospital, não tem mais ninguém, então. Não tem mais ninguém no planeta Terra passando pela prova, ou muitos de nós que estamos aqui nunca tivemos internado, ou não vamos estar. Gente, para de usar a situação momentânea para dizer que você não pode evoluir moralmente. Não estou falando de matéria. Matéria não tem jeito, cedo ou tarde, o corpo adoece mesmo. Entendeu? A gente vai ter problema material, pessoas vão desencarnar, mas espiritualmente, escolha. Então, assim, saudade nós vamos ter? Muita. Tristeza? Eu mesmo tenho vários dias que eu não estou legal. Vamos vibrar, faz parte da vida. Foco na luz, não é? Vamos trabalhar a mente. Problemas? Eu tenho vários. Você tem vários. Mas a gente tem que focar que amanhã é um novo dia, gente. Hoje é uma nova semana. Entendeu? Deus nos dá o benefício. Não se esconda. Pare de se esconder atrás das desculpas. Chega de desculpa. Quem quer faz, quem não quer arranja desculpa. Mas, Ricardo, é difícil. Gente, é difícil é prédio grande. É difícil é prédio grande. Eu sei que não é fácil. Criatura, tu tá na Terra. Estamos no planeta Terra. Aqui nada é fácil, não. Aqui nada é fácil, não. Então o Evangelho vem para nos dar esse suporte para a alma. Gente, a vida são rodas, né? É o ciclo dos samsaras. Então, hora a gente está numa posição, hora você está em outra. Você pode ter certeza. Muitas pessoas que hoje aparentemente estão bem numa área, se estão bem de verdade, porque às vezes não estão de verdade, só parece, mas estão bem de verdade, certamente tiveram um monte de problema no passado e superaram. Criaram mérito. Né? O karma bom. Ou, se estão bem aparentemente, já volta para a dificuldade. Por quê? Porque não criou o karma bom ainda. Então, a gente está num processo de aprendizagem. Nós somos alunos, né? Nós estamos estudando, aprendendo, gradativamente aprendendo. Então, gente, hashtag foco na luz. Essa mensagem belíssima do Espírito São Luís é para a gente abrir a nossa semana do recomeço. Essa semana é a semana do recomeço. Esse mês é o mês do recomeço. Nós não temos falado disso aqui desde semana passada. Você recomeçar a sua vida em todas as áreas. Nós vamos ter 2 maratonas, né? Inclusive, amanhã começa para falar da parte material, financeira, prosperidade. No final do mês, nós vamos falar da parte quântica, né? E aqui no Evangelho, todo dia a gente fala de recomeço de alguma coisa. Aqui nós estamos recomeçando o nosso padrão vibracional. Sabe, recomece a sua fé pela vida, a sua crença em Deus. Recomece o que você precisa, sabe? Mas não deixe tristeza, angústia, seja lá o que for, te abater. Eu sei que não é fácil. Mas, gente, muito mais difícil é a gente viver na queixa achando que a vida vai mudar. É isso aí, gente. Galera, é isso aí. Hashtag foco na luz. Não é? Porque senão a gente não sai do lugar. E nós estamos aqui para ajudar. Sabe? Eu ajudo você, você me ajuda. Nós ajudamos a humanidade nos ajuda. É troca. Tem que ser assim. A vida é uma grande troca. É uma troca. Sabe? Para a gente não se deixar cair. E quando a gente cai, um ajuda o outro a levantar. Profundo, né, Evangelho? Profundo, meus amigos, muito profundo os nossos evangelhos, sempre.